Bem-vindo, bem-vinda à lição número 8, Deus e a Aliança. O que vamos tratar nessa semana? Vamos tratar da renovação da aliança, do contrato, do acordo, digamos assim, do povo de Israel com Deus, nesse contexto de Neemias, de Esdras e da volta do povo de Deus do exílio para a terra prometida, para Jerusalém. E eu tentei dividir em perguntas. Sabe aqueles questionários antigos que nós tínhamos lá no ensino médio, no ensino fundamental? Eu fiz um questionário. Então, a primeira pergunta é o que é aliança na Bíblia? Na verdade, a explicação mais fácil de uma aliança seria de que ela é o estabelecimento legal de um relacionamento entre Deus e o seu povo, onde Deus diz, eu sou o seu Deus e você é o meu povo, com uma vantagem. Nesse acordo, nesse contrato, digamos assim, Deus sempre cumpre a parte dele e Deus, ele promete ser fiel à aliança em todos os sentidos, até mesmo quando o seu povo não é, porque a aliança para Deus é um ato de amor e de justiça dele. Uma segunda pergunta que é natural nesta hora, por que essa aliança entre Deus e os homens, entre Deus e o seu povo, entre Deus e você e eu, é importante? É importante porque isto fazia parte da história de Deus lidando com a humanidade, faz parte da relação de Deus conosco para nos salvar. E isso demonstra o anseio de Deus por relacionar-se com a sua criação, com os seus filhos, que somos nós. E também isso permite que o povo revele seu desejo. Essa é uma forma de Deus dizer para o povo, manifestem o que vocês pensam de mim, como vocês me entendem. Manifestem o amor de vocês por mim, né? E quais são, uma terceira pergunta, as alianças na história da Bíblia? Bom, em resumo, nós temos uma primeira aliança que Deus fez com Adão, o criando e logo depois, quando ele peca, estabelecendo uma aliança com ele e prometendo salvação, prometendo que a semente da mulher, que era Jesus, iria morrer e iria salvá-lo. Essa é uma aliança de Deus com Adão. Depois nós temos a aliança de Deus com Noé. Quando o mundo foi destruído, Noé foi achado fiel e ele foi escolhido por Deus para perpetuar a raça humana. Então nós temos uma segunda aliança. Depois nós temos uma terceira aliança que foi com Abraão, que foi o originador do povo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus o chama e diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí nós temos Abraão começando a nação judaica. Nós temos a aliança com Moisés, quando Deus repete tudo o que tinha feito agora com a nação israelita que havia saído do Egito. E nós temos a aliança com Finéias, que é um caso de Números 25, onde Deus demonstra todo o seu amor e toda a sua vontade em permanecer se relacionando com os seres humanos. A aliança com Davi, que foi o rei de Israel, enfim, e no Novo Testamento e no Velho Testamento também, começa lá com Jeremias, capítulo 31, a aliança chamada de Nova Aliança, que é confirmada agora pela própria morte de Jesus Cristo, pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Na verdade, isso é apenas didático, porque todas as alianças para Deus são uma só. A sua aliança é eterna. Ele sempre quer nos salvar, ele sempre quer nos abençoar, ele sempre quer se relacionar conosco. O problema não está com Deus, o problema está com o ser humano. Como a gente às vezes fala, a velha aliança passou, alguns dizem o Velho Testamento não existe mais. Na verdade, o problema não está com Deus, o problema está com o homem. A aliança de Deus com o homem sempre foi baseada na sua graça, no seu amor. Essa história de dizer, no Velho Testamento a aliança era baseada na lei, na obediência, no Novo Testamento agora é no amor e na graça. Não, sempre foi na graça, no amor de Deus. E a lei foi sempre um instrumento, o padrão de obediência que Deus pediu dos seus filhos, né? Então, uma quarta pergunta, que é muito interessante nessa discussão das alianças, quais os elementos comuns numa aliança? O primeiro é santificação. Deus chama um povo para ser seu, para segui-lo e para obedecê-lo, ok?
A segunda é reconciliação. É uma forma de relacionar-se. É o reatar, digamos assim, é o renovar de uma amizade entre Deus e o seu povo, aqueles que estão fazendo uma aliança com ele. Terceiro ponto, uma aliança é feita para que esse povo represente o nome de Deus. Seria a missão que eles têm a fazer. E a quarta é salvação, é justificação, é perdão que vem de Deus gratuitamente, graciosamente para aqueles que o aceitam. Qual a estrutura de uma aliança? É outra pergunta que a nossa lição respondeu nesta semana. As alianças comuns durante a época do Antigo Israel tinham as seguintes partes. Primeiro, eles tinham uma declaração preliminar, quem é Deus, o que ele faz, né? Depois tinham o que chamavam de prólogo histórico, mostrando o que Deus tinha feito, o relacionamento passado definido. Depois vinha determinações ou leis e, finalmente, trabalhava-se com bênçãos e maldições decorrentes dessa aliança, né? O livro de Deuteronômio, por exemplo, foi escrito no formato de uma aliança com o povo de Israel, né? E Moisés convidou o povo para fazer um novo relacionamento ou uma aliança com Deus. E então nós chegamos na sexta pergunta. A sexta pergunta agora chega exatamente no livro de Neemias, ou na história de Neemias. O que o Israel da época de Neemias prometeu na aliança? Que eles estavam agora renovando com Deus. Deus sempre cumpriu a sua parte, eles sempre descumpriram a parte deles, mas agora Neemias, digamos, reativa essa aliança, faz uma versão local dessa aliança deles com Deus. E três coisas, ou melhor, quatro coisas, podemos dizer, que estavam envolvidas aqui, que eram um problema do povo de Israel que tinha voltado de lá da Babilônia. A primeira promessa da aliança é que eles não deviam realizar casamentos mistos. Muitos deles haviam se casado com mulheres e homens também, pagãos, idólatras, e isto era um problema. Então eles juraram de que eles não iam mais ter casamentos mistos, embora mais tarde, nós vamos ver numa próxima lição, esse assunto volta à tona, né? Segundo, deviam praticar a verdadeira observância do sábado. Uma das coisas que os levou para o cativeiro foi justamente a não observância do sábado. E então agora eles prometeram que iam praticar e observar de forma bastante clara. Mais tarde esse assunto volta e a gente percebe que eles não cumpriram esta parte da sua promessa. Terceiro, era cumprir o cancelamento de dívidas e a observância do ano sabático. E isso era uma medida para ajudar os pobres. Então, pessoas que deviam para eles, como nós estudamos numa lição anterior, pessoas que estavam empobrecidas, que alguns estavam dando seus filhos até como escravos, precisavam ser recuperadas economicamente. Então, uma forma de fazer isso era devolver as terras que eles haviam, digamos, ganhado por causa dos altos juros que eles cobravam, por causa da exploração, da injustiça social. Então, o israelita devia agora compensar, digamos assim, e fazer justiça social. E isso fazia parte do pacto, do plano, da aliança deles com Deus. Um outro ponto era sustentar financeiramente o templo, porque muitos levitas, cantores, eles tinham que ir trabalhar na roça, na lavoura, porque o povo não estava sendo fiel nos dízimos das ofertas para a manutenção do templo e para o serviço do templo, que era tão importante. Eles deviam trazer seus dízimos, suas ofertas e suas primícias, que eram os primeiros frutos, que eram os primogênitos dos animais, para que houvesse a continuação da verdadeira adoração. Esses eram os itens, digamos, da aliança da época de Neemias, do povo com Deus. E aí nós podemos terminar com uma pergunta simples. Deus também tem uma aliança conosco hoje. E a pergunta é, você já foi infiel e rejeitou as promessas da aliança de Deus com você? Você já entendeu o perdão e a graça de Deus em seu favor? E você já em algum momento rejeitou isso, ou está rejeitando esta graça de Deus? Deus está convidando você
para selar com Ele uma nova aliança, renovar a sua aliança com Ele. E essa é uma boa maneira da gente conversar com a nossa unidade e desafiá-los nesse sentido. Como está a minha aliança com Deus? Se ela está mal, eu preciso renová-la. Porque Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, na sua graça, pode me perdoar, me restaurar e me fazer andar com Ele. Um abraço para você. Semana que vem a gente está aqui de volta, se Deus quiser.